Amém. Irmãos, eu queria ler rapidinho Juízes 13, rapidinho. Juízes 13 diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia um anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: você é estéril, não tem filho, mas você engravidará e dá luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho e nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará a navalha da cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O que a gente pode perceber aqui? Que Sansão, ele era nazireu, ele foi consagrado a Deus. O Senhor deu a mulher de Manoá, o Senhor disse que ela era estéril, mas o Senhor disse que ela engravidaria e que Sansão tiraria Israel das mãos dos filisteus, que ele estava passando por 40 anos de opressão. E Sansão aqui, ele era consagrado a Deus. E quando a gente vê Juízes 14, quando diz que João desceu a Timnate, a gente pode perceber que esse desceu a Timnate estava no nível espiritual que Sansão chegou. Ele chegou a um nível que não estava aos olhos de Deus. E se ele disse que Sansão era consagrado a Deus, Sansão tomou caminhos que o Senhor não se agradou. E quando ele fala aqui que Sansão significa brilho do sol. Sansão, para onde ele ia, ele tinha que brilhar a luz do Senhor nele. Só que Sansão fugiu da presença do Senhor. Sansão tomou caminhos que não foram agradáveis ao Senhor. E muitas vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente foge da vontade do Senhor, e a gente precisa passar, a gente precisa prosseguir, olhando para o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e não descendo a Timnate. Outra coisa também que Chuchu falou sobre a gente ser luz nas nossas emoções, nas nossas conquistas, dentro das nossas casas. Outra coisa também de Sansão foi que Sansão, ele não ouvia os pais deles, porque em Juízes 14 os pais de Sansão falam: Sansão, por que não procuras mulher dentro da sua tribo? Só que Sansão não ouve os pais, e principalmente os jovens, é o que mais isso acontece. Até no meio dos irmãos, estamos em uma situação de pecado, o Senhor está falando através de outros irmãos, mas não damos ouvidos. E dentro de ser luz, dentro das nossas casas, é ser isso. Nós precisamos, antes de tudo, eu não preciso ser luz só dentro da escola, na faculdade ou no trabalho. Eu tenho que ser luz também dentro da minha casa. E também ser luz nas nossas emoções. Nós precisamos tirar portões escuros que estão dentro das nossas emoções. Nós precisamos que deixar a luz resplandeça em nós, em nossas mentes e em nossas conquistas. E também o perdão. Porque às vezes, muitas vezes a gente não perdoa alguém e a gente não percebe quanto isso nos impede de avançar diante do Senhor. E foi o que eu mais ganhei. Amém. Paz, irmãos. Sansão. Felipe já começou falando que o irmão falou lá sobre Sansão, e o outro irmão falou sobre o versículo de haja luz, de Gênesis 1. E ele falou sobre alguns aspectos que deve haver luz em nossas vidas, né? Falou da nossa casa, falou no nosso convívio com as pessoas, dentro de nós e nas nossas escolhas. E foi o que mais me chamou a atenção, que ele falando exatamente isso, que a gente é luz onde nós estivermos. Então, não só diante dos irmãos, não só entre os ímpios. Ele falou até uma frase que quando fala que o povo de Israel estava sofrendo opressão, fala que Israel estava em um período de trevas. E aí Sansão, como o nome dele fala, né, brilho do sol, ele nasceu para
resplandecer ali no meio daquelas trevas. E o irmão falou uma frase que, quanto mais trevas houverem, mais fácil fica de a luz resplandecer, porque uma vela em um quarto escuro, ela ilumina bastante. Então, ele falou essa frase, e aí depois a gente compartilhando que, tipo assim, o ambiente, às vezes, a gente vive ou mora em um bairro que é muito, muito perigoso, ou o inimigo tem atuado bastante, ou em questão moral também, em faculdade, trabalho. E isso não é desculpa, assim, entre aspas, né, para a gente tipo, se esconder. Mas, pelo contrário, como aquela situação está tão em trevas, fica mais fácil para que uma pequena coisa que a gente faça, um testemunho que a gente der, é mais fácil da luz resplandecer e não a gente se apagar. Ele citou aquele versículo de Mateus também, né? Você não coloca uma vela debaixo da cama, não lembro exatamente o texto. Enfim, e ele falou essa parte. E sobre Sansão, ele falou dessa questão também me chamou a atenção, de que ele desceu do nível espiritual, ele foi chamado para resplandecer no meio daquela geração e ele não deu atenção a isso e tomou outros caminhos. E o irmão falou lá que no final da vida de Sansão ele conseguiu cumprir o propósito de Deus. Ele conseguiu porque ele acabou com os filisteus e aí Israel passou um tempo sem a opressão dos filisteus. Mas os caminhos que ele tomou não precisa ser os caminhos que a gente deve tomar. Aí ele falou, tipo assim, o Senhor vai completar a boa obra em nós. Ele já disse isso na palavra. Mas a gente não precisa levar um caminho até ele completar a obra que seja por nós mesmos. Então, tipo assim, a gente sabe que a gente é salvo, sabe que a gente tem a eternidade garantida com o Senhor, mas a gente não precisa viver nessa terra como a gente quer ou tomando as escolhas, porque a gente tem certeza que o Senhor vai fazer tudo certo no final. Mas é muito mais vantajoso, muito mais precioso se a gente viver todo o caminho diante da presença dEle, e a gente vai ter muito mais ganho, vai ter muito mais glória para o Senhor para expressar. É isso. Amém. Paz, irmãos. E o interessante disso tudo, que as duas palavras que foi ministrada lá se conectaram de uma maneira que não tem como descrever. Os irmãos não tinham combinado a palavra que ia dar lá, não tinha tema. O irmão Wellington, que pregou pela manhã, ele falou sobre a vida do Sansão. E o Chuchu, pela noite, ele falou sobre haver luz em nossas vidas. E eles não tinham conversado e qual tema que ia ser. E na hora que eles começaram a compartilhar, foi que eles viram, não sei se eles viram, mas eu vi, né? Que a palavra se conectou grandemente. Eu comecei a olhar aqui, eu falei, meu Deus, se conectou a palavra que o irmão está falando sobre a vida de Sansão, que Sansão foi escolhido desde o ventre da mãe dele, e ele se desviou dos planos de Deus, e vem de noite Chuchu falando sobre haver luz em nossas vidas, em nosso caminhar. Então tudo se conectou, tudo foi do jeito que Deus queria, nada do nosso jeito. E inicialmente, vou contar um pouquinho do meu testemunho antes de ir, né? E inicialmente eu já estava com um pouco de medo de ir para Minas Gerais, que faz muitos anos que eu não vou para lá. E eu não lembrava muito da face dos irmãos, né? Lembrava da face, mas não lembrava dos nomes. E eu fui com esse sentimento de medo, né? Tinha orado, mas ainda com um pouco de medo. Mas quando eu cheguei lá, ainda continuei com medo. Quando começou a conferência, eu ainda estava com medo. Mas tem um irmão lá, um jovem, que ele fala meio que brincando, mas também fala na seriedade, né? Que ele fala assim, fala a Deus que age. Fala em um tom de brincadeira, mas eu sei que ele fala na seriedade. Eu comecei a observar aquilo, né? E comecei a falar com o Senhor, né? Fala a Deus que age em minha vida. Se eu estou aqui é porque o Senhor permitiu. Que teve a conferência de Patos de Minas lá, mas eu não consegui ir, né? Que eu estava tentando comprar passagem, mas não consegui. E se eu estou aqui é porque o Senhor tem algo a me mostrar. E foi a palavra que o Wellington e o Chuchu falou, né? Sobre a vida de Sansão e sobre haver luz em nossas vidas. E no primeiro dia, pela manhã, o Wellington, ele perguntou aos jovens se queria que a gente
orasse. Eles queriam receber a oração, né? Aí eu falei, vou levantar, mas não vou levantar primeiro não, vou esperar alguém levantar, né? Aí levantou o primeiro, eu fui logo, né? Porque eu precisava daquela oração. E comecei, os irmãos orou, tudo bem, me entreguei, me prostrei. Só que de noite aí Chuchu vem e fala sobre a ver luz em nossas vidas. E começou a vir coisas do meu passado, pecados que eu acabei deixando para trás, coisas que às vezes deixamos para trás, porque falamos assim, Senhor, eu vou deixar isso para lá, depois eu resolvo. Achando que com nossas próprias forças vamos conseguir, mas a gente não vai. Sem a luz do Senhor em nossas vidas, a gente não vai conseguir colocar esse assunto em dia, a gente não vai conseguir ficar bem no Senhor. A gente precisa ficar bem no Senhor, para a gente resplandecer a luz dele para aqueles que não conhecem. Aí ela falou sobre a parábola da vela, né? E a gente tem que ser luz onde há a escuridão, aqueles que não conhecem o Senhor, né? Porque onde há a escuridão, mesmo que a luz seja de um grão de mostarda, do tamanho, né? Vai resplandecer muito e vai pegar em muitos. E essa luz, muitos vão ficar curiosos e vão perguntar, por que você é diferente? E com essa curiosidade já vai ser uma brecha para você colocar a luz que há em você naquele que não conhece, né? E nisso, queria deixar para os irmãos que sejamos luz em onde a gente no nosso trabalho, no colégio, faculdade, não importa onde seja, né? E houve também um acontecimento lá com o Samuel, que é o filho do João Marcos, que a gente estava conversando sobre que ele tem uma célula com os amigos dele na sala, né? Que eles leem a Bíblia, oram, louvam. E nisso teve um jovem lá que ficou curioso, o jeito que ele se reúne, né? Ele ficou assim, né? Tipo assim, eu sou baixinho, né? Ele é mais alto. Ficou do lado e vendo, né? O pessoal lendo a Bíblia. Aí começou a chegar e Samuel falou, sente aí. Aí ele se sentou, ficou observando. E nisso, no final, ele falou com Samuel, cara, eu nunca vi ninguém ler a Bíblia assim. Coisa tão fácil, né? Só pegar a Bíblia e ler. Mesmo que você não tenha orientação, é só pegar e ler. Só que ele falou assim, naturalmente, eu nunca vi ninguém ler a Bíblia do jeito que vocês leem. Aí ele pregou sobre a palavra de Deus para esse menino, né? Só que Samuel achou uma coisa diferente nele. Ele foi para a escola, na segunda-feira, depois do feriado, de cabelo raspado. E ele tem um cabelo muito grande, né? Aí Samuel achou isso estranho, né? Aí ele falou com Samuel, você sabe por que eu vim com o cabelo raspado? Porque eu não tenho nada de novo na minha vida, eu não sei o que é que eu vou fazer na minha vida. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu poderia ter me matado. Então a única saída que eu achei foi raspar meu cabelo. A Samuel ficou com aquele negócio no coração e pregou mesmo assim a palavra para ele, né? Aí quando o Samuel chegou em casa, ele me falou sobre essa situação. Eu falei, tá bom, Samuel. Eu acabei nem dando muita importância, mas Deus me perdoe por aquilo, né? Mas quando foi mais tarde à noite, que eu tinha saído, e quando a gente chegou, sentou no sofá, esse menino mandou um áudio para ele. Esse menino nunca falou nada com o Samuel no WhatsApp. Imagine. Aí mandou um áudio para ele falando o seguinte, nossa, cara, do jeito dele, né, com xingamentos, mas falou, nossa, cara, aquilo que você falou sobre Deus é realmente bom, Deus é muito bom, Ele é maravilhoso, Ele está me dando um propósito na minha vida, Deus é bom, Deus é amor. Começou a falar descontroladamente que Deus é amor, que Deus deu um objetivo na vida dele, que ele quer saber mais de Deus, ele quer que a luz de Deus venha resplandecer nele, que ele também seja testemunho. Quando eu ouvi esse áudio junto com Samuel, a gente quase chorou, né? Samuel chorou, não consigo chorar. Eu quero que o Senhor me dê essa benção de chorar também. Eu queria ter chorado no momento, porque foi muito bonito uma pessoa daquela que não conhece a Deus, não tem um objetivo na vida, não tem nada na vida, ele tem toda a condição, os pais dele têm condições de dar uma vida muito boa para ele, mas aquilo não chamava a atenção dele. Quando ele ouviu de Deus, ele falou, eu quero isso para a minha vida. E que aquela luz que esse jovem viu sobre Deus também caia sobre nós todos os dias, para que a misericórdia dele, todo o amor dele venha se renovando a cada manhã, mesmo que a gente se sinta frio todos os dias, falar, Senhor, eu não tenho forças para me levantar hoje, não tenho forças para prosseguir. O Senhor vai te dar essa força, vai te dar esse amor, vai te dar essa permanência, essa força para continuar nele, e que sejamos um sempre, sejamos luz sempre. Amém. Somos um.